Boa tarde a todos. Agora nós vamos partir para o nosso encerramento do 7º Encontro Espírita pela Paz. E a você que nos acompanhou presencialmente ou pelas redes sociais, a nossa imensa gratidão. Todos os anos nós fazemos homenagem a um benfeitor espiritual. Pelo exemplo, pela contribuição ao conhecimento doutrinário, ao espiritismo e na obra do bem. E nós vamos falar, para encerrar esse encontro, homenagear um grande trabalhador, o Espírito Miramês, sobre o qual falaremos agora, citando a sua biografia e o seu trabalho. Antes de iniciar, é preciso que devemos dizer que esses benfeitores, tal qual o próprio Miramês, não desejam que nós os elogiemos. Eles são seres muito humildes e têm um respeito muito grande pela obra do Cristo, direcionando tudo quanto realizaram e realizam ao Cristo. Mas achamos sempre necessário citá-los, porque, quem sabe, possamos seguir os seus passos e atingir a nossa própria redenção espiritual. O tema Miramês, apóstolo da terceira revelação. Vamos estudar esta vida nobre e elevada, exemplos de dedicação e abnegação, e também a grande extensão das mensagens psicografadas por ele através do médium João Nunes Maia, no final dos anos 80, nos anos 90, e que vêm sendo divulgadas amplamente, que são verdadeiros tratados de amor e transformação interior. Vamos começar, então, a falar de Miramês. Quem foi esse espírito? Fernando Miramês de Olivídio, filho de nobre casal no norte da Espanha. A mãe nascera na França e o pai, origem portuguesa. Em suas veias, então, misturava-se o sangue de duas nobrezas, aquecido pelo clima da Espanha, terra natal. Era caracterizado por uma inteligência e estudioso de várias ciências, filosofias e também da religião. Aprofundava-se na história dos povos e das nações da terra. Mas deteve-se com interesse na descoberta das Américas, em cujo evento destacaram-se Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, apaixonando-se ainda que, sem conhecê-las fisicamente, pelas terras de Santa Cruz. Ele havia tido notícias da descoberta das Américas e do Brasil, na época, terra de Santa Cruz. O nome Brasil veio posteriormente. E sabendo da descoberta dessas terras, enchia-se de grande emotividade. Ele percebia algo mais, e no seu íntimo sabia que um dia iria estar naquelas terras e conviver com o povo simples da nação brasileira que estava iniciando. Tal o seu interesse por elas que por várias vezes visualizava-se desembarcando em portos da terra que já sentia ser uma terra abençoada. No ano de 1649, Miramês desce no litoral norte do Brasil. Em pouco tempo, já falava dialetos indígenas e africanos, outra característica dele. A facilidade do intercâmbio com os indígenas e os africanos. A história nos conta que foi um período muito difícil. Os índios não eram submissos, revoltavam-se e eram rudemente castigados. Porque a tentativa dos portugueses no Brasil colônia, terra de Santa Cruz, de utilizá-los como mão de obra, foi praticamente inútil e gerou grandes sofrimentos para aquelas nações indígenas. Posteriormente, vieram os negros, africanos, mais submissos, mas também que passaram por grandes sofrimentos. Miramês presenciou tudo isso. Ele esteve no Brasil por escolha própria. Vinha de uma família nobre na Espanha.
E o então rei de Espanha tinha por ele admiração. E, pelas leis superiores em que nada acontece ao acaso, pede a ele que vá às terras brasileiras com um propósito, que ele parcialmente cumpre. Mas, na realidade, o seu coração ansiava por estar com essas terras e as nações indígenas e os escravos que já se encontravam aqui. Então, ele desembarca no norte do Brasil, no litoral, em 1649, e já dominando a língua, o dialeto indígena e dos africanos, catequizando e aliviando dores físicas e espirituais dos irmãos humildes e, mais do que tudo, quintessenciando cada vez mais o seu já evoluído espírito. Naturalmente que ele já trazia uma grande bagagem espiritual. A grande marca de Miramês foi a renúncia, a condição de nobre, a família e a fidalguia, porque era um fidalgo espanhol. Tinha uma vida de confortos, uma família com nome nobre, e era profundamente admirado pelo rei de Espanha. Tinha tudo para não fazer esta vinda ao Brasil, mas ele o fez. E já desejava, e o imperador o designou para essa tarefa. Já possuía uma bagagem espiritual muito antiga, que foi reconhecida, inclusive, pelos próprios indígenas, logo que ele desembarca nas praias do litoral norte. Tinha notícias dos silvícolas, dos índios, habitantes dessa nação nova da escravidão em desenvolvimento imposta pelos estrangeiros conquistadores, não somente portugueses. E não aceita pelos índios, os primeiros que se revoltavam, não se faziam submissos. Acompanhou interessadamente a implantação do trabalho escravo do homem de raça negra, trazido à força do continente africano, que, por sua característica passiva, aceitava o grilhão e o açoite, servindo aos interesses daqueles que avidamente se apossaram das suas terras. O capítulo da escravidão no Brasil é um dos mais longos no mundo. Abrindo este parênteses, comentamos que o Brasil ainda está expiando os 300 anos de escravidão, nas dificuldades político-econômicas que ainda atravessamos. Porque o negro, o índio, foi usado como força de mão de obra de uma forma sofrida, castigos, mortes prematuras, famílias que se separaram para que fossem trazidos a servir de sustentáculo da economia no Brasil nos primeiros anos da colônia. Ainda reparamos este erro. Colocava-se sempre em pensamento no meio do povo humilde, isso ainda na Espanha, regozijando-se com a bravura dos índios, embora no fundo soubesse que acabariam dominados pelos estrangeiros, que dispunham dos meios para submetê-los. Contudo, nessa luta onde os fracos pediam socorro aos homens de bem, os céus, particularmente o Cristo, jamais ficariam em silêncio. E nem deixariam sem resposta os clamores dos oprimidos, apesar do karma coletivo dos povos e nações. Porque ninguém estaria ali, na condição de escravo, se não estivesse reparando antigas dívidas kármicas e, ao mesmo tempo, atingindo a redenção, contribuindo para a formação da nação, a terra do cruzeiro, aquela que se destinaria a ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Esta imagem que aqui você vê reflete uma das passagens do Evangelho de Jesus, a fim de que possamos compreender quem é Miramês. Certa noite, quando contemplava as estrelas, sobreveio-lhe forte lembrança da pátria distante.
onde dispunha de inúmeros e valiosos bens. Havia um grande patrimônio em suas mãos, na Espanha. Entre propriedades e terras abundantes. Enquanto meditava se deveria regressar à Espanha, sentiu uma suave voz, como se nascesse dentro de sua consciência, recomendando-lhe: vai, vende todos os teus bens, distribui-os entre os pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O jovem rico retornava na figura de Fernando Miramês. Aquele jovem que não teve força e maturidade na presença de Jesus, que lhe testou o desapego, o desprendimento dos bens. E ele não teve forças para renunciar à prova que deveria passar e seguir o Cristo. 500 e poucos anos depois, ele retorna e cumpre o ensinamento. Como que, ouvindo a voz da própria consciência, fez aquilo que o rico mancebo, referido no Evangelho, recusou-se a fazer ao ser aconselhado por Jesus a se desfazer dos seus bens antes de segui-lo. A citação de Mateus, capítulo 11, 16, 24, e em Lucas e Marcos. Miramês enviou procuração a amigos de sua confiança, autorizando-os a dispor dos seus bens, todos os seus bens, terras, propriedades, imóveis, tudo que tinha. E deixa para trás o título do nome familiar. E distribuir o resultado entre os carentes e sofredores, que eram muitos na época, na Espanha e na Península Ibérica. Diga-se de passagem que não foi apenas ele que fez isso. O escritor Victor Hugo, na França, fez o mesmo. Deixou todo o seu patrimônio para socorrer a miséria de Paris, da França. Como que, agindo segundo os ditames do coração, ele descalçou as botas e pisou a terra. Sentindo-a sob seus pés, e como se identificava com ela, recebeu-lhe o calor. Que alegria despontava no coração daquele jovem, ao pisar descalço as praias do Brasil. Recebendo-lhe o calor. Ao mesmo tempo, lágrimas que marejavam seus olhos caíam no solo generoso que as recebia, umedecendo-as com elas. Ocorrendo desse modo uma permuta de valores, cujos resultados benéficos seriam constatados através dos tempos. Algo aconteceu muito interessante naquele momento do desembarque no litoral, na praia. Em sua chegada foi o fato de que vários índios que se encontravam na praia virem ao seu encontro, como para recepcioná-lo. Ao tempo que o feiticeiro da tribo que estava ali, a ele se dirigia e, apontando para o seu lado direito, exclamava: Babaji, Babaji, na língua da tribo. Babaji era uma divindade indígena tida pelos estranhos como uma lenda. Mas, na realidade, era um espírito altamente evoluído, que trabalhava a questão das curas naquela região, dentro das aldeias indígenas. E o feiticeiro enxerga este ser ao lado de Miramês. Divindade indígena tida pelos estranhos como uma lenda, que curava os enfermos através dos curandeiros das tribos. Era, na realidade, uma entidade espiritual e vinha ao lado de Fernando, ajudando a andar na areia onde os seus pés deslizavam. Este logo sentiu-se cercado pelos novos amigos e teve o respeito e a admiração dos índios logo no início, que neles sentiam condições de proporcionar alívio
aos sofrimentos e perseguições, porque vinham passando ante o domínio dos invasores estrangeiros. O alto não se esquece de nós. A opressão e o sofrimento daqueles homens e mulheres sob o jugo da escravidão, suas preces voltadas ao alto, à fonte criadora, havia sido atendida. E o alto envia ao Brasil um trabalhador do Cristo. Ainda falando sobre ele, tinha notícias dos silvícolas, como já citamos, acompanhou interessadamente a implantação desse trabalho escravo do homem de raça negra, como já citamos. E aqui nós colocamos as palavras que já comentamos, que nesta luta, onde os fracos pediam socorro aos homens de bem, os céus jamais ficariam em silêncio, atendendo aos clamores dos oprimidos, mesmo com esse karma coletivo. Junto com jovens escravos que, vez por outra, recebiam permissão dos seus senhores para visitarem seus pais e avós, esse acontecimento é muito interessante, narrado pelo espírito Lancelin. Miramês, certa manhã, buscou os casebres para rever seus tutelados. Ele costumava visitar aquelas pessoas e aqueles índios, levando-lhes o conforto de sua palavra fraterna e consoladora. Todos o tinham como Pai Branco. Era o nome que se referiam a ele, o grande e amigo Pai Branco. Filho do Sol, ou homem que veio da luz. Ao levantar a cabeça, fixando o olhar nas nuvens, como costumava fazer, punha o coração ao alto e a mente em sintonia com o Todo-Poderoso. O ambiente se asserenava, envolvendo em suaves vibrações aqueles que o cercavam. No meio daquele sofrimento, na visita aos casebres, ele costumava orar. E a prece, quando é direcionada à fonte da vida, ao Cristo, e parte de um coração puro, opera prodígios no campo do alívio ao sofrimento. E aqueles homens e mulheres oprimidos, no momento das preces, recebiam altas doses de energia de paz, de amor e de coragem. Junto com jovens escravos, houve um fato que vamos citar aqui. Junto com jovens escravos que, vez por outra, recebiam permissão para visitar seus pais, Miramês, certa manhã, buscou esses casebres. Passeando à beira de um murmurante regato de águas cristalinas, acompanhado, como de costume, por uma preta velha. Ao passar, beirando um barranco onde a vegetação se adensava, foi atacado por uma perigosa e venenosa cobra, jararacuçu, uma das cobras mais venenosas do Brasil, cuja picada comumente resulta mortal, sendo atingido na perna abaixo do joelho. A preta velha que o acompanhou viu o réptil dando bote e a água do riacho tingir-se de sangue. Saiu a correr para o povoado em busca da velha benzedeira Pari, que nos seus 90 anos há muito salvara pelos seus dons de curar várias enfermidades. Se não houvesse o recurso dessas benzedeiras, que eram grandes médiuns de cura na época, não haveria possibilidade de salvar muitas vidas. Ao ser localizada e informada do ocorrido, a velha Pari, já acostumada a essas emergências, apanhou alguns apetrechos e saiu pressurosa em socorro ao Pai Branco. A negra Pari, chegando, fez com que Miramês se assentasse num lajedo, levantou os olhos e, como se conversasse com alguém invisível, pronunciou preces ininteligíveis na língua e nos dialetos indígenas e africanos. Em dado momento, coloca os lábios sobre o ferimento e suga por várias vezes o sangue já enegrecido, cuspindo-o para o lado. A seguir, colocou algumas ervas na boca, mastigou-as e tornou a cuspir, lavando-a nas águas do riacho. Tornou a repetir a operação,
colocando as ervas maceradas sobre o ferimento que logo parou de doer. Com um suspiro profundo e se recompondo, a boa escrava retirou o cordão benfazejo da perna de Miramês. Ajudou-o a caminhar em demanda seu casebre, onde o fez ingerir uma beberagem. Antes disso, a velha paria, acalmando a revolta dos velhos escravos, não deixou que matassem a cobra. Foi sozinho ao local, gritou com o perigoso réptil, expulsou-o e ordenou que não voltasse mais ali. Mas não deixou que matassem a cobra, que os escravos ficaram revoltados, que poderia tirar a vida do seu grande pai branco, aquele amigo espiritual presente na vida deles. Veja que ele morava com essas pessoas. Ele morou com essas pessoas para ficar mais próximo delas. Miramês sentia cada vez mais gratidão e amor por aquela gente simples, filha de Deus. E dentro do possível, tudo fazia em seu benefício. E naquela noite, chorou de reconhecimento, orando ao Criador em benefício daquela gente simples e sofredora. Nós vamos contar ainda uma parte dessa biografia no final. É interessante observar a grandeza desta alma simples e dedicada. O jovem rico, que atendeu no momento certo, quando preparado o convite de Jesus, renunciando tudo para estar junto daqueles que sofrem. Ontem abordamos sobre a questão da abnegação. Abnegar-se. A abnegação é um sentimento muito raro que podemos desenvolver naturalmente, como qualquer qualidade divina, qualquer virtude, se tivermos vontade de fazer, como foi citado agora há pouco pelo nosso irmão Walter. Mas ela significa a ação no bem com espírito de sacrifício. Eu posso realizar o bem. Eu posso aliviar o sofrimento das pessoas de inúmeras maneiras. Mas quando essa dedicação vai ao nível do sacrifício pessoal de mim mesmo, das minhas angústias, das minhas dores, eu estou agindo com abnegação. Quando eu não tenho interesse algum neste gesto, eu me tornei um ser abnegado. Miramês trabalhava com abnegação. E é bem claro isso na narrativa da sua existência. Na segunda metade dos anos 80, o médium João Nunes Maia, em visita ao médium Francisco Cândido Xavier, é orientado por Chico Xavier sobre a presença deste espírito, de linhagem espanhol, que desejava comunicar-se através dele para trazer mensagens confortadoras e esclarecedoras. É bem provável que João Nunes Maia, que está desencarnado desde o ano de 1991, naquela época não tivesse ideia da tarefa que Miramês se propôs realizar através deste canal mediúnico. Veremos que as suas obras, de uma forma peculiar, trabalham questões profundas da evolução humana. Abordam questões relacionadas à interpretação do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a educação da mente, da fala, a preparação para uma vida elevada e espiritualizada, mas com uma característica própria, em que harmoniosamente os assuntos são trabalhados, levando-nos a profundas reflexões, a estudos da natureza de nossas almas. Vamos falar um pouco desse conteúdo literário, embora não citarei todas as obras que vieram através de João Nunes Maia. Filosofia da mediunidade. Esta série é composta por 8 volumes que apresentam noções sobre o intercâmbio mediúnico. E eu convido vocês que me ouvem aqui presentemente e nas redes sociais a conhecer a série destas obras maravilhosas. Ali ele fala em 8 volumes sobre o intercâmbio da mediunidade. Ressalta que a mediunidade é fato comum em todos os povos
e que implica em responsabilidade para quem deseja desempenhar suas tarefas. Toda mediunidade exige responsabilidade. É um caminho de sacrifícios. E também, por que não dizer, de renúncias. E aqui ele trata em profundidade, no sentido harmonioso de palavras sábias, interpretativas, o que é a mediunidade em si e qual o papel do ceareiro da mediunidade perante o Cristo. Comentários a respeito do Livro dos Médiuns. A primeira parte, itens de 1 a 56, destacando os seguintes temas: espíritos, mediunismo, morada dos espíritos, comunicação, força teórica, charlatanismo, comprovações, potências da natureza, lei do progresso, linguagem, manifestações espíritas, desencarnação, o todo, a forma, dentre outros assuntos. A trilogia Horizontes. É bem provável que foram os livros mais lidos e conhecidos de Miramês. Horizontes da vida, Horizontes da fala e Horizontes da mente. Como já falamos há pouco, trabalhando questões fundamentais para a evolução do espírito. Diante a educação da mente, como repositório das forças divinas, segundo suas palavras, para a criação da realidade que desejamos ver manifestada em nossas vidas e no mundo. Falamos aqui sobre paz. Mas se a educação mental não precede o esforço pela paz e a sua edificação, é impossível improvisar paz, se não começarmos a trabalhar em nossos pensamentos, onde ainda a violência, o julgamento e os velhos hábitos do passado permanecem instigantes. Ele trabalha também em seguida a questão em horizontes da fala, a forma como nos dirigimos uns aos outros utilizando o instrumento da palavra. Deixando-nos claro que a mente elevada e iluminada pelo bem e a devoção ao Criador transforma as palavras em bênçãos de luz. Ensina-nos ali como devemos falar em diversas circunstâncias, como devemos consolar aquele que sofre, como devemos expressar verdades que necessitam ser ditas, como devemos fazer com que o nosso verbo não se transforme num instrumento de sofrimento e perca a força de agredir e ferir. Enfim, costumava dizer, quando estudávamos essa obra há muito tempo, que o livro nos ensina a ficar quietos. São tantas as disciplinas ali que ele recomenda que passamos a falar muito pouco depois de ler uma obra dessa. A ter muito cuidado com o que falamos. Não só em relação aos outros, mas principalmente em relação a nós mesmos. Porque a força criadora das palavras é capaz de criar muitas situações e também destruir muitas coisas. Em Horizontes da Vida, por fim, o último da trilogia, ele nos fala sobre a bênção da vida. Não só a vida como seres humanos reencarnados ou no espaço, mas a vida que palpita em todos os reinos da natureza, onde a expressão ou manifestação de Deus se faz presente em todos os seres, ensinando-nos a valorizar a existência como um presente dos céus, ano após ano, dia após dia, a fim de que aprendamos a doar de nós mesmos sempre o melhor à vida, para que a vida nos conceda sempre as bênçãos maiores. Convido todos a conhecer essa trilogia maravilhosa. A série Educação da Mediunidade. Livros direcionados aos médiuns, especificamente. Mas todos podem conhecer. O livro Médiuns fala de vários aspectos do comportamento e da conduta do ceareiro da mediunidade. O livro Segurança Mediúnica nos prepara para exercer uma mediunidade com Jesus, orientando-nos à segurança, à responsabilidade e o caminho que o médium enfrenta para ser um trabalhador pleno do Cristo na Terra. Já o livro Plenitude Mediúnica aborda já os aspectos importantes
para aquele que deseja atingir os níveis mais altos da sua tarefa, já em comunhão com Cristo e os grandes seres. Ali ele já fala dos valores que devem ser consolidados no médium, muitos deles, logicamente, relacionados a uma vivência do Evangelho do Cristo, já profundamente em sua própria vida e através de exemplos. As 3 obras ensinam muito aos trabalhadores da mediunidade. Uma das obras mais lindas de biografia e ensinamentos. Francisco de Assis. Nesta obra, Miramês nos conta a história de São Francisco de Assis e traz, à luz da reencarnação, fatos históricos, tais como as cruzadas, a Inquisição, mostrando o grave comprometimento espiritual que os seus membros adquiriram e que os faz sofrer até os dias atuais. Esse livro cita desde a história anterior de Francisco de Assis, quando manifestou a encarnação do apóstolo João Evangelista. Mostra como foram recebidos as visões do Apocalipse na ilha de Patmos, onde ele esteve preso. E como foi a trajetória deste homem ao sair da ilha de Patmos, liberto pelos próprios romanos, e como ele retorna a divulgar o Evangelho nas igrejas de Éfeso, para, no final, desencarnar sob o olhar de Maria de Nazaré e de Jesus. Posteriormente, reencarnar com uma grande missão, reviver a simplicidade do cristianismo diante os imensos desmandos do clero romano na época. Ele seria o exemplo. Ele foi o médium de Jesus, Francisco de Assis. Ele que havia conhecido o Cristo aos 17 anos, era um adolescente diante dos 12 apóstolos, o mais jovem, e o mais empolgado diante a vivência dos ensinos do Mestre. E ele é chamado a retornar ao mundo, na figura deste jovem rico, que também renunciou por amor ao Cristo. E deixou uma história que é um poema de luz para a humanidade até hoje. O livro Maria de Nazaré. Esta obra fala da história daquela que se tornou a mãe de Jesus, a história espiritual. Falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus. Isso está nos prefácios da obra que estamos lendo. É um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno. Portador de mensagens de Deus para os homens, o Evangelho, código divino nas mãos dos homens, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. O livro cita que Maria veio da estrela de Sírios, assim como João. De todos aqueles que estiveram ao lado de Jesus, os 2 grandes seres eram João Evangelista e Maria de Nazaré, que assumiram a missão de estar com Jesus. E ela, principalmente, de ser-lhe a mãe. O livro Maria de Nazaré se propõe a ajudar a todos os de boa vontade a se encontrarem em si mesmos, modificando o modo de vida, porque todos nós fomos feitos para viver em plena concordância com o universo. Essas são as palavras do próprio Miramês, no prefácio desta obra maravilhosa, que conta a história espiritual desse espírito sublime, Maria de Nazaré. Aqui nós temos citações e estudos reflexivos em torno do Evangelho, essas 3 obras. Alguns ângulos dos ensinos do Mestre, o reino de Deus, o Mestre dos Mestres. Ele retira alguns trechos do Evangelho e faz nobres e elevados comentários, muito simples, para a nossa vivência prática. A grande característica dos ensinos desse benfeitor é exatamente a prática.
Não é uma obra para simplesmente nos encantarmos. Lermos e relermos, e é impossível aqueles que resolverem estudar profundamente não nos motivarmos a tomar atitudes de mudanças nas nossas vidas. Então, esta obra são 3 estudos do Evangelho, onde ele retira partes muito importantes para nossas reflexões. E uma das obras que ficou muito conhecida, talvez uma das mais lidas desse espírito maravilhoso, que narra o seu trabalho no mundo astral. Iniciação, Viagem Astral. É um livro transformador. Colocamos isso porque realmente é. O livro é narrado pelo espírito Lancelin, Charles Lancelin, que faz parte de uma equipe de espirituais guiadas por Miramês. O grupo que ele liderava na época, é bem provável que hoje ainda esteja ligado a este grupo ou a outros, em trabalhos na crosta terrestre, aqui entre nós. Lancelin participa desta equipe, registrando tudo para nos contar depois através do médium João Nunes Maia. A equipe espiritual todas as noites desce à Terra para trabalhar. E junto com eles, alguns encarnados também são levados para esses trabalhos através do desdobramento. O livro nos mostra casos de várias pessoas que estão em alguma situação difícil. E o motivo de estarem passando por isso, nos revelando o seu passado, o porquê daquele sofrimento. Eles iam em locais, em hospitais, atendiam nas vias públicas, particularmente no Brasil, em vários lugares do Brasil, no astral do Brasil. Atendimentos feitos em locais onde poderiam acontecer graves acidentes automobilísticos, acidentes aéreos. O livro narra como é feito esse trabalho, evitando-se muitas mortes, desencarnações. O livro narra visitas a leprosários e como a espiritualidade pesquisa as causas daquele sofrimento, deixando lições importantes sobre a oportunidade de valorizarmos a prova, a existência que temos, necessária ao nosso crescimento. O motivo de estar passando por isso, nos revelando o seu passado e nos fazendo compreender a lei de causa e efeito. Livro maravilhoso, ele emociona em muitas partes. Miramês discursa sobre vários pontos importantes para o estudo da doutrina, como, por exemplo, a força que os pensamentos têm, a importância de uma mente sempre positiva, não negativa, as consequências de um comportamento desregrado no campo espiritual, mas principalmente sobre o poder transformador que o amor tem sobre nós. Lendo esta obra, nós compreendemos. É uma obra especial, todas são. Mas, particularmente, eu recomendo a você que me ouve, a vocês que estão aqui, que a leiam e releiam, pelos ensinamentos ali contidos. Outra obra de grande valor, Saúde. Como eu disse, não poderei citar todas. Uma breve citação. O livro Saúde é o resultado da harmonia, ele diz que saúde é o resultado da harmonia do corpo e mente. Ora, nós sabemos disso. E por que não cultivamos essa harmonia? O livro vai nos dando conceitos importantes, de uma forma simples, de como manter a saúde física, mental, emocional. E ao ler a obra, percebemos que não é difícil. Mas falta-nos a vontade, como foi comentado anteriormente. Tudo depende da vontade, e é esta que nós temos que realmente desenvolver. Então, é o resultado da harmonia do corpo e da mente, espírito e perispírito e corpo, que são os envoltórios do ser eterno. Esse equilíbrio só se dá a partir da observância das leis naturais. O livro nos ensina como aprimorar a relação dos nossos corpos, não apenas o corpo físico, mas o corpo emocional, o corpo perispiritual, mantendo a sintonia entre os órgãos e sistemas, aprendendo a utilizar a água de forma correta como medicação universal, a respiração para a absorção da força vital que sustente a vida do corpo. Mas a sabedoria da obra e a simplicidade é muito grande, porque ele mostra isso de uma forma bem simples. E imediatamente começamos a pesquisar em nós as causas das nossas doenças e das nossas desarmonias. A primeira impressão que o livro causa é essa.
Está em mim o problema. E é possível que eu possa me curar. E ao nos curar, começamos a passar isso aos outros, porque os efeitos são maravilhosos. E por final, além de manter a sintonia entre órgãos e sistemas, aprimorar a nossa relação de harmonia com os homens e com a própria vida. Resultando disso, um estado de saúde plena. Agora nós vamos entrar nas citações destas obras e fazer breves comentários para que possamos compreender a sabedoria que ele nos traz. Lembrai-vos de que não há problema sem solução, nem dificuldades que não se resolvam. Quantas vezes você pensa, assim como eu, a dificuldade não vai acabar, o problema não tem solução. Quantas vezes? Ainda hoje fazemos isso. Então ele diz ali, lembrai-vos de que não há problema sem solução e nem dificuldades que não se resolvam, quando nós caminhamos com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas como comentamos ontem, caminhar realmente. Não apenas admirar Jesus. Não apenas memorizar os seus ensinamentos, mas silenciosamente despertar o Cristo dentro de nós. Aí sim, com certeza nossas dificuldades serão vistas de outra maneira. A dimensão dos nossos problemas e o sofrimento que criamos em torno deles vai se tornar muito pequena. Quando os nossos pensamentos se educarem na razão direta das qualidades superiores e a boca se esquecer de ferir, os olhos de perscrutar os erros alheios, porque nós somos juízes muito duros da conduta alheia. E ele nos lembra esse fato. E as mãos se tornarem somente instrumentos de ajudar, estabelecer-se-á a harmonia em nossos corações. Então, os pensamentos se educarem nos padrões superiores. A boca, esquecer de ferir. Os olhos de ficar observando os erros alheios. E transformar as mãos somente em instrumento de auxílio. Aí estaremos em harmonia. Espiritismo é a revivência do cristianismo. Sem dúvida alguma. O Consolador prometido por Jesus. É força divina para a paz das criaturas. É luz que clareia os caminhos de todos. Quando os nossos pensamentos, já citamos, né? Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Não basta apenas pensar no bem. Iluminar a mente com o bem, pensamentos e ideais elevados, é um grande progresso. Mas viver o bem é o progresso consolidado da alma. Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Pensemos no amor amando. Que nesse esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Não há como fugir à ação. Não basta falar, pensar no bem, sem agir no bem. Se queremos o auxílio das forças invisíveis que nos acompanham e que nunca nos abandonam, não podemos abandonar o trabalho da ação silenciosa e concreta no bem, diante as nossas possibilidades, o que pudermos fazer, e como Chico dizia, nas palavras de Emmanuel, servir além do seu próprio dever, é o seu grande investimento na vida. Não julgue os que estão à tua dianteira, nem amaldiçoe os que se acham na retaguarda, pois cada um se encontra onde Deus o colocou. Todos nós estamos nesse exato momento, no lugar certo, no momento exato, pela vontade do Criador. Ajuda-os no que puderes, que o céu brilhará mais em ti.
Ele nos recomenda não julgar quem está à frente de nós, se progrediu, se prosperou e como chegou ali. Admirar, sim, invejar, não. E a não depreciar ou julgar os que estão atrás de nós, na retaguarda. Porque não sabemos as experiências que viveram e nem as dores que estão passando à causa real. Simplesmente auxilie, não julgar. É nosso dever plantar harmonia onde quer que estejamos. Sim, é nosso dever. Eurípides Barçanufo também nos diz a mesma coisa. Para colhermos alegria e amor. Se queremos alegria e amor, devemos semeá-la. E o nosso querido André Luiz nos diz o seguinte, que a alegria é uma dádiva que você consegue oferecer sem mesmo possuir. Você consegue improvisar alegria, mesmo que você não esteja sentindo. Todos podemos fazer isso. Todos desejamos saúde, saúde física e espiritual. E não será com um punhado de pílulas, e nem tampouco com uma série de passes, que os nossos corpos irão estar em plena harmonia com o universo. Não será suficiente. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia. Como que uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor. E esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. São apenas algumas frases retiradas de algumas obras. Há muito que se aprender com Miramês. Por isso, nós o colocamos justamente, embora ele não se considere o apóstolo da terceira revelação. E nós vamos, então, encerrar essa biografia breve desse grande trabalhador ao encontro do Cristo. O espírito Lancelin cita a sua desencarnação, como ocorreu. E ele descreve como era Miramês encarnada. O nosso diretor espiritual era, quando reencarnado, um alto de porte esbelto e nobre, cabelos encaracolados na cor do ouro velho, os quais trazia amarrados para trás. Tinha uma testa ampla, denotando inteligência, tez bronzeada pelo tórrido sol do norte, olhos verdes que lembravam os canaviais. 2 incisivos eram ligeiramente separados. Seus lábios eram pouco salientes. O nariz, grande e levemente achatado na ponta, não chegava a tirar-lhe a formosura do rosto. Apesar do constante sorriso nos lábios, seu semblante era grave. Algumas rugas já demonstravam as consequências do desconforto físico e dos trabalhos em favor dos humildes. Sua morte ocorreu num quadro de elevada suavidade. Os negros e os índios catequizados formavam extensa fila para beijar-lhe as mãos que tanto os ajudaram a viver. Enquanto esteve lúcido, Miramês abençoava-os um por um. Ele teve tempo, nos últimos momentos, de receber o agradecimento daqueles índios e negros. Aquele povo sofrido, que ainda iria passar por muitas provações, porque não tinha terminado. Nos momentos finais, Fernando Miramês de Olivídio percebeu a presença da mãe extremosa, bem como de sublimada entidade que ele preferiu não identificar, por julgar não merecer tamanha honra. Mas era Jesus. Com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico. E já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento
por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade que lhe foram abertas por Jesus. E lembramos a frase de Jesus a ele, no passado. Vai, vende todos os teus bens. Distribui-os entre os pobres e tens um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o mestre foi recebê-lo. Agora vem e segue-me. Esta mensagem é uma mensagem singela, de uma justa homenagem a um grande trabalhador. E nesse 7º encontro espírita pela paz, que ora encerramos, agradeçamos a você que nos ouviu e que poderá compartilhar esta mensagem deste 7º encontro. Procuremos contribuir para a paz, na certeza de que a fatalidade desta paz e da plenitude da alegria estará sempre à nossa frente. Por mais o mundo se perca nas suas turbulências e dificuldades, a natureza nos ensina que, após a noite densa, surge sempre a fatalidade do alvorecer. E assim, amigos, queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja conosco. Graças damos a todos vocês que nos ouvem. Nossa trajetória ha sido um caminho de dificuldades e lutas, onde tentamos, de alguma forma, expressar a vontade daquele que nos ama. Abracemos com amor esta doutrina consoladora, vivenciando-a em nossos gestos mínimos, em nossas palavras, para que sejamos com Jesus, o irmão daqueles que sofrem, e possamos atingir a alegria, a única real alegria digna de ser conquistada, a alegria do propósito de servir a todos aqueles que sofrem. Tenhamos fé, confiança e gratidão àquele que nos criou. Que este encontro, que ora se encerra, abençoado por tantos benfeitores que nos convidaram a estarmos aqui junto a vós, possa lhes trazer bênçãos de luz e paz aos vossos corações, e que possais todos os dias serdes também esta fonte de amor e paz aos vossos irmãos. A graças a nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Divina Mãe, Maria de Nazaré. Nossas vidas não podem ser consideradas uma grande inspiração. Somente Jesus, nosso Mestre amado, é digno de amor, reverência e de seguirmos seus passos. Que essa paz permaneça com todos, com vosotros, irmãos queridos. Minha gratidão para sempre. Graças a Deus. Antes de encerrarmos o encontro com a nossa prece, nós queríamos também agradecer aos palestrantes que nos prestigiaram com estas palavras durante a noite de ontem, hoje estivemos todos juntos, e fazemos uma homenagem espiritual ao nosso confrade que desencarnou há poucos meses, Laurentino Reis, já na pátria espiritual, que nos auxiliou nos últimos anos na realização desse encontro. Também queremos agradecer ao nosso amigo que não pôde estar presente devido à enfermidade, nosso querido e fraterno amigo de longa data, João Batista Paiva, grande divulgador espírita nesta cidade e no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Muita paz a você. E então agradeçamos a Deus, a nosso Mestre Jesus, por esses momentos de paz, pelas reflexões que aqui pudemos realizar. Que essas palavras não se percam, que esses exemplos permaneçam
E que a tua presença, Senhor, também nos conduza. Por nós mesmos não somos capazes de realizar muita coisa. Mas quando nos colocamos da forma mais simples, quando deixamos para trás um pouco este homem velho, nos sentimos infinitos diante da vossa presença. Guia nossos passos, nossa vontade, nossos desejos, as nossas realizações, para que elas sejam sempre envoltas na tua paz. Hoje e sempre assim será. Obrigado.